bem? O canal Paula Milena tá voltando e tá voltando em grande estilo. Estamos aqui nessa noite muito especial, onde eu estou realizando um dos grandes sonhos da minha vida. Estou junto com pessoas muito especiais que vai estar na frente das câmeras e por trás das câmeras, junto comigo realizando esse sonho. E eu vou explicar para vocês agora. A volta do canal Paula Milena vai vir com uma série de vídeos falando sobre uma doença tão especial para mim e que me marcou muito, que é a endometriose e a adenomiose. Já ouviu falar? Presta atenção que eu vou contar um pouco como eu descobri essa doença. Há 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu fui diagnosticada com endometriose e adenomiose. E naquele dia teve um marco na minha vida. Um marco de clareza, mas também um marco de escuridão. Clareza, porque afinal, depois de muitas desconfianças, muita dor, muitas dúvidas, eu tinha chegado na tal diagnóstico que ninguém me dizia o que era. Mas escuridão, porque como há 20 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar da tal da endometriose e da adenomiose. O que aconteceu? Veio mais dúvidas e mais angústias. E aí é que eu quero estar aqui dividindo com vocês. Hoje a gente vai ter uma roda de conversas com mulheres que sofrem da endometriose e da adenomiose. E vamos contar uma outra vertente do que essa doença significa. E eu vou começar falando da minha história. Eu menstruei com 9 anos de idade, uma criança. Lembro do dia, inclusive. Estava brincando de pega-pega quando um amigo meu falou que eu estava com hemorragia. E aí eu deitei no chão porque a hemorragia estava saindo pela precheca. E aí o que aconteceu? Eu fiquei parada até chegar em minha família para me dar toda a assistência, para dizer que não era hemorragia, que era menstruação. Porém, o que vocês não sabem é que depois disso minha vida virou de cabeça para baixo. Todos os meses era um sofrimento. Muitas cólicas, um sangramento e um ciclo sem fim. Eu menstruava com intensidade por 7 a 10 dias, onde mesmo usando absorventes extremamente grandes, vazava. E isso muitas vezes eu tive que perder roupas na escola, fora a quantidade de vezes que eu ia para emergência de tanta dor, de tanta cólica. Minha vida tinha que parar, porque os 7 a 10 dias que eu estava menstruada, era extremamente retida aquilo ali. Eu não tinha energia para nada. E os médicos, quando eu procurava naquela época, o tratamento para isso era tomar anticoncepcional. Porque não existia outra justificativa para controlar o ciclo e a intensidade da menstruação. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ter um sangramento que não teve fim. E nisso eu fiquei sangrando sem parar por 90 dias. Isso mesmo que vocês estão me ouvindo. 3 meses seguidas sem conseguir parar a menstruação, mesmo tomando anticoncepcional contínuo. E foi ali que começou toda a minha angústia. Muitos ginecologistas, de médicos variados, que me indicaram para oncologistas e hematologistas. Eu tive suspeitas de ter leucemia, porque eu já estava anêmica, e tive suspeita de ter uma síndrome que é muito rara, que é chamada de síndrome de Guillain-Barré, que obviamente depois não fechou o diagnóstico, e minha luta no desespero, sem saber o que eu tinha, porque o que eu tinha era muita dor, muita falta de energia e muito sofrimento com a menstruação que não tinha fim. E foi quando, na época, me indicaram para um ginecologista super nomeado, que se chama Dr. Pedro Leitão, que foi o médico que descobriu a minha doença há 20 anos atrás e que continua comigo até hoje. E ele, na primeira avaliação, em uma escuta muito atenciosa, diagnosticou de cara. E depois só teve a confirmação através dos milhares de exames que eu fiz para confirmar que o que eu tinha era endometriose e adenomiose. E antes de eu passar a bola para minhas outras convidadas, eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo. Vocês sabem o que é endometriose? Vocês sabem o que é adenomiose? Vocês que estão aqui, que são portadoras da doença, sabem o que vocês têm de verdade? E eu vou tentar resumir aqui para não ficar chato, porque a intenção daqui não é falar o que a ciência já fala, o que você bota no Google e já vai te dar a resposta. A intenção daqui é a gente ir mais profundo, é a gente falar
de coisas e de lugares que no Google você não vai saber. A endometriose é uma doença que acontece no tecido do endométrio. Para quem não sabe, endométrio é a camada profunda do útero. E esse endométrio ele é estimulado quando nós mulheres entramos no período fértil. Através da liberação do estrogênio, libera a produção desse endométrio. E logo depois, caso a gente fosse fecundada, o feto, ela vai encostar na parede do endométrio para manter a gestação. O que acontece com nós mulheres sortudas, para não dizer o contrário, né, amigas? Que desenvolvemos a endometriose e a adenomiose. O que é que acontece? Esse endométrio, ele solta, ele se descama e ele vai para fora do útero. Quem tem coágulos de sangue para fora do útero é chamado de endometriose. E aí esses coágulos de sangue que vai para fora do útero tende a ir para intestino, bexiga, fígado, né? Tem alguém aqui que vai ter, e vários outros lugares. Já acharam mulheres com ponto de endometriose no cérebro e no coração. E a adenomiose é a liberação desse tecido dentro do útero, fazendo a mulher sangrar por dentro. E pelo que vocês entenderam, a sortuda aqui tem os dois. Então eu sangro para fora e sangro para dentro. O que é que acontece? Um dos sintomas bem característicos meus é a questão do intestino. Eu tenho muita diarreia quando eu estou em crise, porque na crise eu desenvolvo a síndrome do intestino irritável e pego algumas resistências alimentares, a glúten e a lactose, só quando eu estou em crise. Mas vocês vão ver que vai ter histórias diferentes aqui, que vai mostrar que essa doença vai muito além da minha história. Vamos começar?